Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo. Se você está assistindo esse vídeo, certamente você faz parte de alguma liderança. Eu queria pedir a sua atenção durante este momento para que nós possamos pensar juntos como melhorar, como poder avançar um pouco mais naquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Eu quero te convidar a olhar para o texto que está no capítulo 8 de Lucas, e a partir do versículo de número 4 diz o seguinte: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado a conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raízes, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o fato de que uma guerra espiritual está acontecendo quando nós nos dispomos, quando nós colocamos o nosso coração a pregar o Evangelho. Perceba aqui que quando Jesus Cristo fala no versículo de número 11, este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Está falando desse ambiente de guerra espiritual, onde essas pessoas, nós nos dedicamos a pregar o Evangelho a elas, e logo em seguida começa então uma ação do demônio, uma ação de Satanás, para que de alguma forma essa pessoa não dê atenção à palavra de Deus. É algum tipo de distração que ele coloca no caminho da pessoa, é algum tipo de preocupação que ele coloca no caminho da pessoa, é algum tipo de ação que ele realiza para fazer com que essa pessoa não dê realmente a devida atenção à palavra de Deus. Então nós estamos num ambiente de guerra espiritual. O que nós precisamos fazer então? Principalmente você que é líder de uma célula, principalmente você que está aí batalhando para que pessoas adentrem ao reino dos céus, as pessoas tomem conhecimento de que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. O que você precisa fazer é de um poder maior do que aquele de Satanás. Você precisa do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a orar para que você seja revestido de poder, para que Deus envie um poder vindo do alto, te encha de graça, te encha de sabedoria, te encha de amor, te encha de misericórdia, e que esse poder que vai agir através de você, o poder do Espírito Santo de Deus, derrame os dons sobre a sua vida. Para que você, sendo usado pelo Espírito Santo, você consiga entrar nessa batalha com força. E a ação do Espírito Santo vença essa batalha. E a ação do próprio Deus, enviando seus anjos para militar, para batalhar por você, vença essa batalha. Para que então possamos conduzir essas pessoas que nos ouvem ao reino dos céus. O nosso desejo é esse, o nosso desejo é libertar os cativos, o nosso desejo é curar os enfermos, o nosso desejo é trazer a salvação para aqueles que ainda não têm a salvação.
Então nós precisamos de um poder que seja capaz de confrontar o poderio das trevas, seja capaz de vencer o poder das trevas. E esse poder é o poder do nosso Senhor, do nosso Salvador. Esse é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho, que quando ministrado, o Espírito Santo age convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E o poder do Espírito Santo vem então nesse convencimento e faz com que aquela pessoa creia. Logo que isso acontece, Satanás tenta de alguma maneira afastar a pessoa. Então cabe aqui a nossa intercessão, a nossa oração, para que o Senhor Jesus envie também os anjos dele para proteger aquela pessoa, para que ela não dê ouvido à ação de Satanás, para que Satanás não tenha tempo hábil de ali articular por meio de alguma brecha, uma tarefa, uma ação, um plano que venha ter êxito em afastar aquela pessoa de Deus. Sabe, muitas vezes você vai ligar para a pessoa, você vai buscar um relacionamento com ela, e Satanás vai estar do outro lado dizendo que você está querendo algo mais, algum tipo de segundas intenções com aquela pessoa. Por isso, quando você conversar com essa pessoa, seja claro, seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Porque assim como Jesus Cristo é a verdade, nós temos que ser verdadeiros. Então diga com sinceridade: olha, meu irmão, olha, meu amigo, o interesse meu ao pregar o Evangelho para você é que você venha morar no céu. É para que você desfrute da salvação que é em Jesus Cristo. O meu desejo mais sincero é ter um relacionamento contigo, um relacionamento onde nós podemos ser bons amigos, onde mais do que amigos nós vamos ser irmãos e vamos cuidar um do outro e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. A honestidade, a sinceridade, a verdade de Deus, ela é maior do que a mentira de Satanás. Então essa é uma boa maneira de nós começarmos a entrar nesse campo de batalha já com o pé direito, já destinados à vitória. Outra coisa importante que nós vemos nesse texto é que às vezes as preocupações do mundo, acompanhem comigo aí, a partir do versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Sabe, irmãos, tem gente que desanima. Tem gente que vem a hora da provação, ele por não estar forte, enraizado naquele que é o solo precioso, naquele que é aquele que dá o crescimento, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, eles desanimam. Então é necessário que você regue, é necessário que você adube essa terra, é necessário que você faça com que essa pessoa crie raízes em Jesus. Então é um caminho onde essa pessoa depende de você para ajudar ela, para que ela não desvie o foco para as preocupações. Às vezes ela precisa de uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra de amizade. Às vezes perdeu o emprego, terminou um relacionamento, está brigado com os pais, tem um vício o qual ela não consegue vencer, tem um pecado que está dominando a vida dela. Então ela precisa de uma força vinda de fora para auxiliar. E essa força é você. Você que é o líder da célula, você que está ali como co-líder da célula, você que está acompanhando essa pessoa, você precisa se relacionar com ela para ajudar ela, até que ela crie raízes e o desânimo não mais a abate. E ela passa a ser uma pessoa também que vai motivar os outros a crescer também. Então você precisa fazer esse trabalho também. Um trabalho de intercessão, um trabalho de proteção, um trabalho de motivação para que essa pessoa não desanime de estar envolvida no reino de Deus. E é importante também que nós venhamos a fazer um trabalho de abrir os olhos das pessoas. Olha só o que vai dizer no texto. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Percebe? Eles até ouviram, mas eles têm prazeres, eles têm preocupações em ficarem ricos, as riquezas do mundo os envolvem, riquezas materiais. E você precisa fazer um trabalho que é abrir os olhos dessas pessoas para mostrar a eles que não existe vida apenas nesta vida, mas existe uma vida que é a vida eterna, o qual elas precisam entender
que o galardão verdadeiro está nos céus, e as verdadeiras riquezas devem ser guardadas nos céus, lá onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. Então nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização, esse trabalho de ensino correto, para que as pessoas, os nossos discípulos, eles fiquem envolvidos nesse relacionamento com Deus, sem dar brecha para Satanás, sem dar brecha para o desânimo, sem dar brecha para as preocupações da vida. Então, quem que vai fazer isso? Abrir os olhos das pessoas, dos discípulos, para que eles se envolvam com o reino de Deus e não sejam enganados. Você. Você que é o líder. Você que Deus colocou aí cheio do Espírito Santo para fazer isso. Você precisa desenvolver o talento dos seus liderados, para que eles se envolvam nos planos de Deus e eles possam dar muitos frutos e você também frutificar por meio da vida deles. Olha só o que acontece quando você faz o seu trabalho com zelo, com carinho, com amor. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Caiu em boa terra, vai dar fruto com perseverança, bom fruto. Olha só, eles retêm a palavra e com coração bom e generoso, eles ouvem essa palavra e eles a retêm, eles vão dando fruto. Eles são perseverantes, eles não desistem. Cabe a nós, líderes, incentivar e motivar os nossos liderados, os nossos discípulos, para que eles frutifiquem. Nós vamos fazer o trabalho que todo agricultor faz. Qual que é o trabalho que todo agricultor faz? Ele cuida da terra, ele rega a terra, ele fortalece a plantinha para que os ventos não a derrubem, colocando uma cerquinha em volta, colocando uma espécie ali de local para que eles possam, para que essa plantinha possa ficar escorada, firmada. Às vezes, já viu aquela planta que o caule dela é fininho, aí a gente coloca uma varinha mais forte do lado e amarra a plantinha para ela não cair? Às vezes vamos ter que fazer isso, para essa plantinha não desanimar, para essa plantinha não cair. A gente vai fazer todo esse processo, até que ela se fortifique, ela fique uma árvore frondosa, uma árvore forte, e ela produza frutos. É papel do líder cuidar bem dos discípulos. É papel do líder garantir, fazer tudo que está ao alcance dele, para que os seus discípulos frutifiquem a 100 por 1. Sabe, meus irmãos, sabe, líder, você que está me ouvindo, é o seu papel cuidar bem daqueles que Deus colocou debaixo da sua liderança. E assim ajudar eles a crescerem, motivando, protegendo, cuidando deles, às vezes exortando eles para que eles se voltem para o reino de Deus. E é trabalho seu fazer tudo isso com muito amor, porque é desta maneira que Jesus Cristo faz comigo e com você. Fazer todo esse cuidado, fazer todo esse amparo, esse tratamento com muito carinho, com muito amor, para que esta pessoa que está sendo discipulada comece a produzir muitos frutos para a glória de Deus. Esse passo eu chamo de relacionamento. É necessário que você tenha um relacionamento com cada um dos seus liderados, para que os seus liderados estejam abertos a te ouvir e a serem cuidados por você. Cultive um bom relacionamento com seus liderados, para que você possa cuidar bem deles e você possa entregá-los nas mãos de Jesus, firmes e fortes, bons produtores de frutos para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o ministério que Deus colocou nas suas mãos e abençoe todos os seus liderados. Um forte abraço e até o próximo encontro.